Com coragem é para cada equipamento, e vou só falar aqui das rodoviárias, estou a falar das parcerias público-privadas das rodoviárias, é para cada equipamento ver, em primeiro lugar, quais são os contratos. Sendo que aqueles contratos que o Dr. Guilherme Oliveira Martins diz que foram ocultos, escondidos e que os esconderam, se são ocultos, como todos sabem, são nulos, porque no Estado português não há contratos que não sejam públicos. Por isso, os contratos ocultos, a forma de lidar com eles é dizer, não se pagam, ponto final, são ocultos, está o problema resolvido. Para aqueles que não são ocultos, aliás, eu nem percebo como é que um Presidente do Tribunal de Contas diz que há contratos ocultos, portanto, se ele diz que há contratos ocultos, das duas, uma, ou os torna nulos ou se demite, não há outra atitude que eu poderia tomar nessa posição. Mas, portanto, face aos contratos ocultos, nulidade dos contratos, ponto final. Face aos contratos não ocultos e conhecidos, como é que se resolve o problema? É para cada equipamento, como sabem, há um contrato que é, não sei se sabem, é um decreto e uma portaria para cada equipamento. Dá vontade de dizer porcaria, não, mas é porcaria. É um decreto e portaria para cada equipamento. Que tem um determinado valor, o valor de contrato. O valor de contrato pode ser atualizado, fazer aquilo que se chama atualização de valor líquido para um determinado dia. E comparar este valor com o valor do equipamento. Ponto final. A partir daí, como o valor do equipamento é muito menor, o que o Estado português tem que fazer é dotar-se de meios financeiros para pagar o verdadeiro valor, expropriar e ponto final. Portanto, como os valores são diferentes, das duas uma, ou se negocia brutalmente e os concessionários baixam os preços brutalmente, ou se não estiverem para isso, expropria-se e tem que se pagar o quê? O seu real valor. Expropria-se por utilidade pública, há mecanismos legais para o fazer e paga-se o seu real valor, começando a pagar rendas muito mais baixas. E ainda há uma alternativa, que é, ok, então não vamos expropriar, vamos alargar o prazo de concessão, que deixa de ser de 35 anos e passa a ser de 60, só que aí o Estado, em vez de pagar, começa a receber. E isto é um grande negócio para os privados, atenção. Porque o Estado tem meios próprios para jogar, ou com o dinheiro, que é começar a pagar menos, ou com o tempo, que é alargar o prazo de concessão. Onde é que está a dificuldade disto? Em lado nenhum. E se disserem que isto é mais complicado, expliquem-me onde é que se pode complicar mais. Tudo é expropriável no território português. É evidente que naqueles casos em que já se pagou o equipamento e voltou a pagar, etc., como é o caso da Luz ao Ponte, porque aquela história que eu contei da Luz ao Ponte é o princípio da história. Porque desde então, desde que se fez o primeiro contrato, já houve a renegociação de 8 acordos de reequilíbrio financeiro. Acordos de reequilíbrio financeiro em que, invariavelmente, o Estado dá dinheiro aos concessionários. Aliás, há um que é de bradar aos céus, quem me falou isto a primeira vez foi até o Dr. Carlos Moreno, que num relatório do Tribunal de Contas, há um belo ano em que a taxa de juro de referência do Banco Europeu de Investimentos aumenta. Então, por essa via, pagam 8,5 milhões de euros à Luz ao Ponte. Portanto, houve ali uma mudança de taxa de juros, ok? Também lá, numa transferência, 8,5 milhões de euros. Depois, passados 6 meses, por coincidência, a taxa de juros baixou. Quanto é que a Luz ao Ponte deu ao Governo? Zero. Portanto, o Estado português deu ali, de mão beijada, uma prenda de 42 milhões de euros à Luz ao Ponte. Não pode ser. Portanto, em síntese, no caso das PPPs rodoviárias, é mandar fazer uma avaliação justa de equipamento e ou pagar o valor justo e as rendas baixam, ou então aumentar o prazo de concessão e não é preciso mais nada. Os concessionários, naturalmente, podem litigar, mas eu não percebo o que é que possam ganhar nesta perspectiva, porque por muito blindados que estejam os contratos, todos nós temos as nossas casas, mas se amanhã houver necessidade de fazer uma estação espacial onde estão as nossas casas, expropriam pelo valor justo. Onde é que está a dificuldade disto? Quanto às outras parcerias, muito rapidamente, acho que com as da saúde também é uma loucura de vigarice, sendo que eu acho que o Governo tem que ter mais cuidado com as da saúde, porque enquanto no caso das rodoviárias é só intervir e ponto final, nas da saúde podem ser afetados doentes se os concessionários começarem a fazer chantagem e, portanto, tem que se ter mais cuidado negocial. Aqui tem que se ter cuidado negocial, porque é evidente que o Hospital de Braga, que é uma parceria público-privada, se começa a haver conflito, pode deixar de haver serviço de saúde para as pessoas que estão em Braga, porque não têm qualquer alternativa em Braga e outros. Por isso, acho que deve ser usado o mesmo princípio, com mais cuidado, não cuidado com os concessionários, é cuidado com os utentes. Agora, relativamente às autoestradas, não há problema nenhum. Relativamente às parcerias público-privadas das águas e por aí, essas já são a nível autárquico.
Isso é, como não podia deixar de ser, são parcerias do mesmo tipo destas, em que se garantiram todos os lucros aos privados, todos os eventuais prejuízos, nem é às câmaras, nem aos utentes. O grande problema em Barcelos, no caso de Barcelos concretamente, é que houve uma associação de consumidores, aliás, que é aquela que é presidida pelo professor Mário Frota, em Coimbra, que defendendo os consumidores, explicou que os consumidores não tinham que pagar aquilo. Então a Câmara está ensanduichada entre o concessionário e os consumidores. Nas outras autarquias nem isso aconteceu. Os consumidores pagam ponto final porque ainda ninguém os defendeu. O problema, aliás, há uma sentença no Tribunal Administrativo de Braga, no TAF de Braga, no Tribunal Administrativo e Fiscal, que diz exatamente que os utentes não têm que pagar isso. E, portanto, a Câmara, os utentes, provou-se que não têm que pagar. Até porque quando chegaram as parcerias público-privadas às águas nos vários municípios, as empresas, que são as de sempre, não é? São os móveis, são as Resin, que agora se chama Veolia, enfim, são sempre os mesmos, começaram a cobrar os ramais às pessoas. E as pessoas tiveram que começar a pagar 1.000 e tal euros, 2.000 euros, etc. E muitas delas não tinham capacidade, começou a haver confusão em Passos de Ferreira, em Barcelos, nomeadamente, e essa Associação de Consumidores, defendendo os consumidores, disse, sim senhor, o negócio é o que é, mas os consumidores não têm que pagar. Então agora a litigância é porque, uma vez que os consumidores não pagam, a empresa quer obrigar a Câmara a pagar. Portanto, essa é que é a base da litigância. Mas é evidente que se não houvesse sequer essa litigância, o que é que acontecia? O que acontece em todos os outros concelhos. A água, por exemplo, em Vila Nova de Gaia, só para terem uma ideia, subiu 100 e tal % em 3 anos. E noutros locais. Então, onde apareceram as parcerias público-privadas, sendo certo que isto ainda é o começo, é a ponta do iceberg, porque vem aí muito brevemente a privatização da água, mesmo a nível nacional, portanto estão a apontar para isso. Eu espero que isso não venha a acontecer. Felizmente, nem o Berlusconi conseguiu em Itália privatizar a água. Aliás, houve um grupo de cidadãos que se associaram e obrigaram a um referendo, e o Berlusconi perdeu tipo 70 e tal % contra 20%. Portanto, houve um referendo nacional contra a privatização da água, e se houver a privatização da água, ou pelo menos essa tentativa a nível nacional, eu, pela minha parte, também tenciono colaborar e ajudar para que haja um referendo, porque eu acho que a água, a rede elétrica, etc., não são privatizáveis, mas isso seria outro debate. Boa noite a todos. É um enorme prazer, uma enorme honra estar aqui convosco, na companhia desta mesa e também na vossa companhia. Eu tinha 5 meses quando se deu o 25 de Abril e não poderia estar-vos mais grato por terem trazido a democracia ao nosso país. E é também por estar muito grato pela democracia que aqui trouxeram e pelo país que vocês nos deram, à minha geração, que eu creio que este tema precisa de ser tratado, porque as consequências desta corrupção, as consequências económicas e sociais são de tal maneira grave que eu assisto a uma debandada da minha geração e dos mais novos deste país a um ritmo nunca antes visto. Neste momento estão a sair, devido a esta crise, cerca de 120 mil jovens portugueses por ano de Portugal, o que equivale a uma cidade de Coimbra por ano ou uma cidade de Faro a cada 6 meses de jovens que saem deste país. E faz com que sejamos o terceiro país no mundo com mais rápido ritmo de crescimento demográfico e de envelhecimento. E tenho a certeza que não foi para isso que vocês fizeram o 25 de Abril. O Dr. Paulo Moraes falou do urbanismo, da corrupção em geral, com algum enfoque na corrupção urbanística. Eu vou explorar este tema, não só porque os temas conexos já foram muito bem explorados pelo Dr. Paulo Moraes, mas também porque eu creio que o problema da corrupção urbanística está absolutamente no cerne da crise que nós estamos a viver agora. Não deixa de ser curioso nós notarmos que, quando esta crise começou em 2007, toda a gente apontou o facto de haver uma bolha imobiliária nos Estados Unidos. Depois, a crise atacou a Grécia, e a Grécia, não se fala muito na bolha imobiliária da Grécia, mas a Grécia está a cair essencialmente por causa de uma bolha imobiliária. Simplesmente, na Grécia, a bolha imobiliária não tem registro oficial, porque como não havia registro cadastral e o sistema fiscal na Grécia não funcionava, não há registros oficiais das transações imobiliárias que foram feitas. A bolha imobiliária passou, enfim, abaixo do radar dos índices macroeconómicos. Mas hoje em dia é consensual entre os especialistas que a principal causa da crise económica na Grécia é uma bolha imobiliária associada a uma enorme evasão fiscal. Depois veio uma bolha imobiliária na Irlanda. Todos nós estamos de acordo, uma bolha imobiliária da Irlanda,
sabendo-se que houve uma bolha imobiliária, apuraram-se os culpados e alguns deles estão a enfrentar processos em tribunal, houve bancos que abriram bancarrota, etc, etc. O problema está a ser resolvido porque diagnosticou-se o mal. O primeiro passo para curar uma doença é diagnosticar a patologia. Depois tivemos a Islândia. A Islândia foi um problema bastante diferente, não envolveu imobiliário. Temos aqui ao lado Espanha. O diagnóstico é uma bolha imobiliária, está feito o diagnóstico, estão tentadas encontrar patologias, há muita corrupção a resistir ao tratamento que é necessário fazer, mas sabe-se que foi uma bolha imobiliária. E em Portugal, surpreendentemente, diz-se que não houve bolha imobiliária. Os índices estão todos aí. O número de casas vazias por cada 1000 habitantes, o número de casas vazias, de imóveis vazios por cada 1000 imóveis, o ritmo de construção, o ritmo de endividamento, o rácio entre o preço das casas e aquilo que as pessoas ganham, todos os números que indicam bolha imobiliária estão aí, mas não se fala nela. E não se fala nela porque não interessa diagnosticá-la. E não interessa diagnosticá-la porque isso poderá pôr em perigo o sistema financeiro nacional. Deixem-me dar-vos uns números. A vossa geração, custa-lhe um bocado falar de bolha imobiliária porque vocês ainda são do tempo, a maioria da audiência, do problema da habitação, em que o problema não é o excesso de habitação, não é a especulação imobiliária, o problema é a falta de habitação em Portugal. Sim, mas esse problema terminou no início dos anos 80. A partir de 85, sensivelmente, o problema foi completamente outro. Mas deixem-me dar-vos uns números. Em Portugal, entre 1985 e 2010, construíram-se em média 80 mil casas novas por ano. Em 1985, o problema da habitação já começava a estar resolvido. 80 mil casas novas por ano equivale a uma cidade de Coimbra nova por ano. 80 mil casas novas por ano equivale a uma habitação nova ser construída a cada 6 minutos, 24 horas por dia, durante 25 anos. Agora que a bolha imobiliária rebentou e que entrou a crise, está a ser despejada uma família a cada 40 minutos. E este ritmo vai aumentar. Ainda que tenham a ideia dos números que nós estamos a falar, entre 1990 e 2010 a nossa população cresceu 7%. Também graças a um influxo de imigração transitória. 7%. O produto interno bruto de Portugal, a riqueza que nós produzimos anualmente, cresceu 40%. A dívida hipotecária no mesmo intervalo de tempo cresceu 2.300%. 2.300%. E os números a que nós chegamos, e que o professor Paulo Moraes aqui falou, quando se vem dizer que os portugueses estiveram a ver muito acima das suas possibilidades, temos de ponderar o seguinte. Dos cerca de 190 a 200 mil milhões de euros que Portugal devia em 2008, da dívida que nós tínhamos, 230 mil milhões, perdão, a dívida que nós tínhamos em 2008, 70% era para pagar imobiliário, 15% era para pagar consumo, os tais carros, férias em Cancún, etc, etc, 15%, e os outros 15%, e 12%, perdão, e depois há uns números marginais, 12% foram destinados a pagar o somatório do investimento em floresta, agricultura, indústria e pescas. Dizendo a coisa por outros números, em 2008 Portugal devia 16 mil milhões de euros para pagar equipamento de floresta, agricultura, indústria e pescas e 190 mil milhões de euros para pagar imobiliário. 11 vezes mais. Isto é uma estrutura de dívida absolutamente suicidária. E é tanto mais suicidária quanto esses 190 mil milhões de euros estão por pagar e com a crise o imobiliário está a desvalorizar e com isso a garantia que o imobiliário pressupunha, os imóveis foram usados como garantia real dos empréstimos, a garantia está a desvalorizar, o que significa que todos os promotores, todos os bancos, toda a gente que tem um crédito imobiliário já não consegue oferecer o imóvel como garantia, como estão a aprender pelo seu próprio sofrimento aquelas famílias que perdem o emprego e têm de entregar a casa ao banco e a casa não cobra o valor do empréstimo. E à medida que o valor deste agregado de 190 mil milhões de euros imobiliário, à medida que vai desvalorizando vertiginosamente, e espera-se que vá perder 85% do seu valor, à medida que o imobiliário vai desvalorizando, o que é que se dá? O país, no seu todo, está na situação que os técnicos das finanças chamam de negative equity, isto é, deve mais do que aquilo que a garantia que tem. E um país que está nestas circunstâncias é um cadáver financeiro. Ninguém empresta dinheiro a quem não consegue garantir esse empréstimo.